Olá! O vídeo de hoje se reporta a questão das guerras híbridas, um conceito criado por Andrew Corribo na obra que escreveu Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, em 2015. É importante dizer que Andrew Corribo reside em Moscou e vem desenvolvendo uma obra, notadamente por meio deste livro, lançado em 2015, por meio da qual desta obra, analisa novos formatos e novas estratégias por meio das quais países com influência global expressiva, tais quais os Estados Unidos, utilizam-se ou vêm se utilizando então no contemporâneo de modo a desestabilizar sistemas políticos, regimes, instituições e, consequentemente, seus governos, certo? Este livro de Corribo é muito interessante porque ele vai falar, antes de mais nada, da utilização deste processo por conta dos Estados Unidos nas regiões africanas, tendo em vista o impacto que o crescimento chinês, né, vem desencadeando nas relações geopolíticas mundiais nas últimas décadas, e do ponto de vista da nova Rota da Seda, desenvolvida pela China, que tem se utilizado de inúmeras instituições, portos, estruturas africanas para desenvolver a sua rota comercial. Segundo Corribo, os Estados Unidos, então, percebendo essa proximidade, né, do ponto de vista geopolítico e o crescimento da influência chinesa, têm utilizado desta chamada guerra híbrida, que não é guerra convencional, portanto, né, ou seja, uma forma de influência em que se utiliza notadamente das redes sociais, das novas tecnologias, como forma de desestabilizar os governos, ou seja, esse processo ele se institui basicamente por meio de questões de ordem identitária e acabam então fomentando, a partir dessas questões identitárias, processos de conflito, né? O crescimento de conflitos internos que tendem então a desestabilizar os regimes políticos, certo? Corribo apresenta uma série de questões então da África, na Ásia, que estariam sendo utilizadas então por meio da guerra híbrida, essa tentativa norte-americana de manter a sua hegemonia, a sua influência, bem como fala do próprio Brasil, né? Em entrevista concedida ao jornal Brasil de Fato, ele analisa inclusive a questão, segundo ele, né, presente no cenário brasileiro político contemporâneo, da chamada Operação Lava Jato, que teria sido influenciada de um certo modo, então, por agentes norte-americanos com a intenção de desestabilizar, notadamente, o Partido dos Trabalhadores, né? Embora essa questão possa ser discutida e existam controvérsias, de fato, os últimos acontecimentos vêm demonstrando, de um certo modo, que algumas ações desencadeadas pela Lava Jato não podem ser assim consideradas hoje, do ponto de vista jurídico, como as mais corretas, né? Então é interessante essa colocação feita por ele, no sentido principalmente de colocar a questão do pré-sal, a descoberta do pré-sal, e a até então posição tanto do ex-presidente Lula como da ex-presidente Dilma Rousseff, de um certo modo independente do ponto de vista do Império Norte-Americano, né, na América, no sentido de tratar essas questões do pré-sal, e isso teria desencadeado uma preocupação por parte dos Estados Unidos, no sentido de que o Brasil poderia estar lidando com essa questão diretamente em relação à China, o que colocaria então o maior país, né, da América do Sul, o Brasil, em colisão direta com a influência histórica norte-americana neste continente. Então é interessante o conceito de guerras híbridas, porque ela, de um certo modo, atualiza, né, este conceito, porque antes, quando falávamos de guerra física, né, de armamento e de imposição de forças físicas de um país em relação ao outro. Com o desenvolvimento da telemática, da informática das telecomunicações,
percebemos que hoje há outros instrumentos, né, que tendem a compor o cotidiano dos indivíduos de um determinado país, ou seja, por meio de redes de comunicação, principalmente o WhatsApp e o Facebook, que acabam então, ou que podem efetivamente desencadear processos informativos, muitas vezes baseados em fake news ou em proposições que tendem justamente a desestabilizar determinadas concepções de país e de relação que os indivíduos estabelecem entre si, os diferentes grupos, né, com as suas distintas culturas e visões de mundo, o que acaba comprometendo então a estabilidade política desses países. É muito interessante para quem tem interesse. É possível, hoje está disponível em língua portuguesa a leitura deste autor. Ok? Um abraço a todos.